A rotina dos jogadores da NBA é repleta de viagens que ocorrem ao longo da temporada, e para muitos desses atletas a estadia em Oklahoma City, antes de enfrentar o Thunder, é um dos momentos mais tensos do ano. Isso deve-se ao fato de que na maioria das vezes que equipes viajam para lá, o hotel escolhido para a noite é o famoso Skirvin Hilton, que é conhecido como um dos hotéis mais amaldiçoados do planeta. Inúmeros jogadores e funcionários já deram entrevistas falando sobre casos macabros vivenciados no local, e por incrível que pareça, há uma semelhança sinistra nas histórias contadas por eles. Mas antes de nos aprofundar nos casos em si, vamos conhecer um pouco melhor a história do hotel. Fundado em 1911 pelo milionário William Skirvin, o hotel já começara sua história de maneira macabra. Uma empregada chamada F descobriu estar grávida do dono e ele rapidamente tomou medidas para tentar esconder o fato. William, para proteger sua imagem e não causar escândalos na mídia, trancou a mulher ainda grávida em um quarto no 10º andar do hotel. Após ficar confinada e sem ter para onde ir mesmo após o nascimento da criança, a moça enlouqueceu e se atirou pela janela junto com o filho. O hotel, então, que continuou operando até o ano de 1988, foi fechado e permaneceu abandonado por quase 20 anos. Em 2005, porém, a Hilton concluiu a compra do local e reabriu-o para o público, tornando o Skirvin Hotel um dos principais hotéis da cidade novamente. Como eu já tinha falado antes, há inúmeras entrevistas de pessoas contando suas experiências no local, portanto separei algumas das mais interessantes para contar para vocês hoje. Possivelmente um dos casos mais extremos ocorreu quando Jeff Iris, do San Antonio Spurs, disse que a sua chave não funcionava ao tentar abrir a porta do quarto. Ele conseguia escutar vozes adultas e barulhos de bebê vindo de dentro do quarto, mesmo sem ter ninguém lá dentro. Além de Jeff, outros jogadores do Spurs disseram ter ouvido vozes e barulhos de crianças correndo pelo corredor, e Tim Duncan também disse em entrevista que ele havia escutado uma criança no seu quarto. O próprio assistente técnico da equipe, que não havia falado com Duncan ou com Iris, disse para a imprensa que ele teve uma experiência parecida após ler a entrevista dos dois no jornal do dia seguinte. Ele foi ainda mais longe e disse que não queria ficar naquele hotel nunca mais, apesar de não se considerar uma pessoa supersticiosa. Outro caso intrigante foi quando Wesley Johnson, dos Phoenix Suns, acordou e se deparou com a porta do banheiro fechada. Ao abri-la, ele viu a banheira cheia de água, sendo que ele não tinha feito nada disso. A banheira havia se enchido sozinha. Se já não bastasse o terror com fantasmas, o hotel ainda parece ter um problema com percevejos, que são um tipo de inseto que ficam em camas, principalmente de hotéis. Uma vez, Kyrie Irving teve que sair do jogo mais cedo devido às mordidas que ele havia sofrido, e ele disse ter visto 5 percevejos em seu travesseiro naquela mesma noite. Se você está pensando que a história do atleta com o hotel acaba por aí, você está enganado, pois Kyrie Irving ainda irá participar em um filme de terror que será feito sobre o local como produtor executivo. Nada mal, hein? Agora falando sobre um dos casos mais engraçados que ocorreram no hotel, o na época jogador dos Lakers, Ron Artest, alegou ter tido experiências eróticas com fantasmas que estavam em seu quarto. De acordo com ele, os fantasmas pegaram em todas as partes de seu corpo, inclusive nas íntimas. O pior de tudo é que Ron manteve um tom sério durante toda a entrevista e seus companheiros de time alegam que ele manteve essa mesma seriedade quando lhes contou a história, porém ninguém acreditou muito. Anos depois, quando Ron Artest estava nos Knicks, ele e seus companheiros de time passaram um voo inteiro contando histórias sobre o hotel onde passariam a noite, e Tim Hardaway Jr., que estava em sua primeira temporada na NBA, achava que eles estavam falando isso somente para amedrontá-lo, já que ele nunca havia ficado no hotel. A sua primeira noite na habitação tinha sido extremamente tranquila e ele estava seguro de que toda aquela história era puro folclore. Um ano depois, porém, quando ele voltou a Oklahoma e ao Skirvin Hotel, Hardaway notou que algo estava estranho. No instante que ele chegou, a primeira coisa feita foi desfazer sua mala, ajeitar suas coisas e descer para jantar. Assim que ele voltou ao quarto, sua escova de dente, a qual ele jurava ter deixado do lado esquerdo da pia, estava no lado direito. Até aí, nada demais. Horas se passaram e ele estava quase pegando no sono, quando de repente começou a ouvir pessoas no corredor e uma criança chorando. Ele foi até sua porta para ver o que estava acontecendo e não havia absolutamente ninguém. Outro caso envolvendo os New York Knicks foi quando eles perderam uma partida para o Oklahoma City Thunder e culparam a derrota no hotel. Vários jogadores disseram não terem conseguido dormir por conta do ar sombrio do local, que os deixava com medo e os impedia de pegar no sono. Esses foram somente alguns dos inúmeros pronunciamentos realizados sobre o local, e como vocês puderam ver, os casos reportados foram bastante semelhantes. Por outro lado, o hotel nega todas essas histórias e proíbe seu staff de tocar no assunto, já que para eles isso tudo não se passa de uma lenda, levando em conta que o caso nunca foi noticiado nos jornais.